Consciências Mortas é um filme americano de 1943, dirigido por William A. Wellman e estrelado por Henry Fonda, Dana Andrews e Mary Beth Hughes. Um grupo descobre 3 homens que eles suspeitam de assassinato e roubo de vacas e ficam divididos entre entregá-los para as autoridades competentes ou linchá-los ali mesmo. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph. Hoje a gente vai falar sobre o filme de número 168, mais aí um filme de faroeste, que como talvez alguns de vocês saibam, é um gênero que eu, a princípio, não sou muito fã, não tenho muito esse apego aí ao filme de faroeste. Já vi alguns que eu achei legais, mas é um negócio que, no geral, eu não gosto muito. Mas esse filme me surpreendeu bastante, porque ele começa como um filme de faroeste muito genérico. A introdução do filme jogou minha expectativa, assim, no fundo do poço. E, assim, eu já comentei isso aqui algumas vezes, mas acho que é sempre bom comentar de novo. Eu, geralmente, na maioria das vezes, vejo os filmes sem ler a sinopse. Mesmo essa sinopse que eu tô lendo pra vocês, que é do Letterboxd, eu geralmente não leio nem ela. Na maioria dos filmes, assim, eu não leio nem ela. Então eu não sabia do que o filme se tratava. Acho que a sinopse também é bem vaga. Eu não sei o quanto ela teria me preparado pra qualquer coisa, mesmo assim. Mas eu não tinha lido, eu não sabia do que o filme se tratava. Eu vejo o pôster, né? Porque no Letterboxd fica ali meio que um pôster, um cartaz, uma capa, sei lá, alguma coisa do filme. Então isso eu sempre olho. E ali já dava pra perceber que era um faroeste, né? Já tinha essa carinha de faroeste. E minha expectativa já não era alta, por já ser um gênero que eu meio tenho um pé atrás, assim. Apesar de já ter tido filme aqui, inclusive, que eu gostei, é um gênero que eu geralmente tenho um pezinho atrás, porque não é muito meu estilo. Mas... E o filme começa justamente assim. Então o filme começa jogando minha expectativa lá pra baixo. A primeira cena do filme é tipo, 2 caras chegando a cavalo, eles entram no bar, no salão, sei lá que seja, e aí eles vão e eles pedem uma bebida, eles começam a beber, fica todo mundo se encarando. É muito clichê, muito clichê. Assim, é clichê demais. Não parece nem que eu tô assistindo um filme de faroeste de tão clichê. Parece que eu tô assistindo um episódio de, sei lá, Pica-Pau zoando o filme de faroeste. De tão clichê que é o começo. E eu sei que a gente tá numa época, em 1943, já tinha aí uma quantidadezinha de filme de faroeste, mas eu arrisco dizer que a gente não chegou ainda no auge do cinema de faroeste, né? O auge é mais pra frente, né? Eu não sei nem se o auge seria só no italiano ou se tem um auge americano antes. Bom, enfim, não é esse o assunto. Mas assim, é muito clichê o começo do filme. E aí tem um cara que fica fazendo indiretas e ele não gosta. Ele, no caso, o protagonista, que é o personagem do Henry Fonda, que também é um ator que eu já falei aqui algumas vezes que eu não gosto, né? Eu acho ele, no geral, um péssimo ator. Eu acho que ele faz uma atuação só. Todo papel que ele faz, ele é igual. Eu não acho que ele sabe fazer outro jeito. E eu acho que esse um jeito que ele faz já é totalmente sem graça. Então, não consegui gostar dele até o momento. É um ator muito famoso. Eu fico esperando a hora que vai vir algum papel que ele vai me surpreender, mas até o momento não aconteceu. E aí ele briga com o cara. Eles começam ali uma briga de bar, mas que não vai muito longe. Enfim, começa assim, bem genericão. Até que chega um cara, meio desesperado, e diz que acabou de vir da fazenda de um outro cara, e o cara tá morto no chão com um tiro na cabeça, e que roubaram as vacas dele. O povo todo que tá ali nesse salão, que é meio que a cidade inteira, assim, tá todo mundo ali, fica muito revoltado com o acontecimento e fala, a gente vai se juntar, todo mundo pega seus cavalos, suas armas, que a gente vai atrás de quem fez isso, porque é um absurdo, a gente não pode deixar quem fez isso, sei lá, impune, né? E aí tem uma coisa que, tem que buscar o xerife, porque, né, tem que fazer a coisa dentro da lei. E aí vão buscar o xerife, mas o xerife não tá lá, porque o xerife saiu pra ir justamente na fazenda desse cara. Mas é uma fazenda, assim, leva mais de um dia pra chegar e voltar. Então, o xerife vai demorar pra voltar e tal. Até o xerife voltar, os caras já fugiram, né? Então fica essa coisa. Aí eles pegam meio que o vice do xerife, porque esse tá lá, cuidando das coisas. Só que o vice do xerife ele tá no time do linchamento. Ele quer nem saber, ele quer dar tiro, ele é desse tipo. Ele não quer respeitar a lei, não. Ele só quer dar tiro. E aí fica aí nesse dilema, eles demoram um pouco, tem todo um diálogo até eles finalmente decidirem o que eles vão fazer. E eles efetivamente saem. Nesse meio tempo vai chegando outros personagens, chega um cara que é tipo chega um cara que é um general, coronel, alguma coisa assim, tipo, tem um cargo militar mais alto, um cara mais velho, mais respeitado, mas que ele tem um filho que é tipo covarde, e aí o filho dele não quer lutar, não quer pegar em armas, não quer atirar, e aí tem todo um drama pessoal ali, uma espécie de subtrama dentro do filme, do drama pessoal desses dois. E aí, enquanto eles estão decidindo o que eles vão fazer, chega mais um pessoal que tava fora também, e diz que viu os caras fugindo, viu um grupo de homens, eu não lembro se eles já sabem que são 3 nessa altura, mas viu um grupo de homens com as vacas do cara, porque elas têm, sei lá, a marcação, né, a marcação do gado específica que aquele cara usava, e eles reconheceram a marcação do gado, então eles sabem que era as vacas daquele cara, do cara que tá morto lá na fazenda. Então
pensa, são eles que roubaram, né? Só pode ser. E aí eles falam, mas na verdade eles foram pro lado tal, porque eles a princípio iam na direção da fazenda. E aí eles falam, eu vi eles seguindo, sei lá, pelas montanhas. Então vamos todo mundo pelas montanhas. Aí sai todo mundo e eles fazem essa viagem, uma viagem longa. No meio do caminho eles encontram uma carruagem que vê esse monte de homem a cavalo e pensa que são bandidos. E aí dentro da carruagem tá uma menina que é ex-namorada do protagonista. É outra subtrama que não é nada desenvolvida no final. Eu acho que é só pra... Eu acho que ela tá ali talvez pra adicionar uma camada de complexidade no personagem, que eu não sei se precisava. O filme é baseado num livro de 1940 de um autor chamado Walter Van Tilburg Clark. E como é comum, de repente o livro elabora mais nessa história, né, da ex-namorada, que aí agora ela tá na carruagem casada com um cara. Porque realmente eles aparecem nessa cena e nunca mais, e o personagem do protagonista não muda em nada de antes de encontrar ela pra depois de encontrar com ela. Então não serve um propósito esse encontro, sabe? A não ser talvez o propósito de falar sobre como eles parecem um bando de bandidos andando assim em multidão no meio da estrada. Porque eu acho que isso combina com a mensagem que o filme tá tentando passar, né? Que a essa altura a gente já tem mais ou menos a ideia da mensagem do esperar a lei ser cumprida ou o grupo indo atrás pra resolver justiça pelas próprias mãos, sabe? Eu acho que desde o começo esse é o assunto do filme. Até esse momento, eles ainda não encontraram as pessoas, então ainda não gerou um dilema ali envolvendo o alvo dessa decisão, mas a dúvida da decisão já tá acontecendo desde o momento que eles começam a se organizar, né? E aí eu acho que pode ser que essa cena sirva esse propósito de dar essa coisa de tipo, vocês estão parecendo os vilões, tem certeza que vocês são os heróis dessa história? Mas assim, eles estão andando ali de noite, um monte de homem a cavalo no meio da noite, cruzam com uma carruagem, a carruagem vai achar, sabe? Esse monte de homens podia estar com o xerife junto, podiam estar indo simplesmente pegar o cara e ser quantidade. Sinceramente, mesmo se fossem 2, 3 homens ali, eles iam continuar parecendo suspeitos, sabe? Ou pelo menos iam causar medo igual. No escuro todo mundo é perigoso, sabe? Eu não sei se passa muita mensagem, eu não sei se precisa passar a mensagem. Parece pra mim no final que essa cena não serve muito propósito. Tem ali uma interaçãozinha entre o personagem da Henry Fonda e o marido da ex-namorada dele, mas também não leva a lugar nenhum. Como eu falei, o personagem dele não muda por causa disso. Pelo menos de nenhum jeito que eu tenha considerado visível. Talvez no livro isso seja mais elaborado. Mas enfim, chega de falar dessa parte. E aí eles vão seguindo e eles encontram esses 3 caras, eles encontram as vacas e eles prendem os 3 e tal. Encontram os 3 dormindo, prendem os caras. Tipo um carinha normal assim, tipo, sei lá, mais ou menos da idade do protagonista. Tipo, é um cara meio comum assim ali na situação. Um outro mexicano, que inclusive é interpretado pelo Anthony Quinn, um ator que eu acho que a gente vai ver ainda por aqui algumas vezes. E um outro cara bem mais velho, idoso assim. É meio que esse trio que tá ali. O mexicano fica fingindo que não fala inglês, mas fala. Não se defende muito, na maior parte do tempo, só fica fingindo que não fala inglês. Depois que ele fala, ele acaba falando algumas coisas. Mas o principal, esse que é mais ou menos jovem, da idade dos outros, é o que mais defende. Fala que ele tem mulher e filhos. E ele fala, todos eles falam que eles não mataram o cara. Que quando eles saíram de lá, o cara tava vivo. E que ele tá com as vacas porque ele comprou as vacas. Ele diz que ele tá indo voltar pra casa, pra mulher e pras filhas. Se não me engano, ele tem 2 filhas. E ele comprou as vacas do cara. E aí os outros começam a especular, falar, eu conheço ele. Essa época do ano ele não ia vender as vacas. O que é, tipo, absolutamente especulação baseada em nada, né? E eles falam, você conhece ele melhor, você acha que ele venderia as vacas? Não, eu não acho que ele venderia as vacas, sabe? Fica uma coisa assim. E o cara falando, não, eu comprei as vacas, ele vendeu, a gente conversou, a gente negociou e tal, e ele me vendeu as vacas. E aí fala, você tem um papel para provar que ele te vendeu as vacas? Não, ele falou pra mim que não precisava, que depois ele ia me mandar por, sei lá, mensageiro. Na hora ele não tava sem papel pra escrever, uma coisa assim. E aí depois ele ia me mandar o papel. E aí os outros ficam, você conhece ele melhor. Ele venderia vaca sem o papel? Não, eu acho que ele nunca venderia vaca sem o papel. E eles ficam usando isso como prova, né, entre aspas, pra dizer que eles estão mentindo. Por mais que eles pareçam genuínos de algum jeito, eles usam isso como prova pra dizer que eles estão mentindo. E aí você tem o principal do filme, que eu não sei se é a maior parte do filme, mas com certeza é a parte mais importante do filme, que é toda essa cena, desde que eles capturam os 3, e eles ficam ali, né, eles não saem dali,
ali. Não levam os 3 pra lugar nenhum e eles ficam decidindo se eles vão matar os 3 ali mesmo ou se eles vão esperar o xerife. Porque a ideia é que ficou gente na cidade, a hora que o xerife voltar, vão contar pra ele onde eles estão e o xerife vai atrás e vai encontrar eles ali, né? Então fica uma coisa de esperar o xerife chegar ou resolver de uma vez. O que no final das contas é um dilema bem besta, né? Porque é só esperar, tipo, não tem um agravante. Não é deixar eles fugirem, né? É só esperar o xerife chegar ou não. Qual o problema de esperar? Não tem muito um agravante em esperar, né? Tão cansados? Sei lá, mas assim, até aí, espera. Ou vai levando de volta, começa a viagem de volta. Leva os caras presos junto na viagem de volta e aí você vai encontrar o xerife no meio do caminho, sabe? Tem muitas coisas que podiam ser feitas pra resolver, né? E eu acho que justamente esse é o assunto do filme. É que dava pra se resolver essa situação de muitos jeitos, mas boa parte das pessoas ali, inclusive a grande maioria do grupo, quer matar, quer linchar, decidiu por conta própria que eles são culpados e quer matar. Se eu não me engano, são 7. Tem uma coisa, eles fazem uma votação pra decidir quantos são contra matar os caras ali mesmo, fazer a execução por conta própria, e apenas 7 deles querem esperar o xerife. E são, sei lá, 20 ou mais talvez, mas é uma galera, assim, é uma quantidade boa de pessoas. E resolvem matar os caras. E bom, spoiler, né? Tamo estabelecido, né? E resolvem matar os caras. E aí, como a maioria ficou pelo matar, eles matam os caras. Eles enforcam os caras na árvore e matam ali todos os 3 pelo assassinato e pelo roubo das vacas. E, sei lá, pouco tempo depois que isso acontece, eles estão lá ainda, chega o xerife. E o xerife chega, olha pra cena toda, pergunta pra eles, tipo, o que tá acontecendo? Eles falam, a gente veio atrás dos caras que mataram o fazendeiro lá. E aí ele fala, mataram como? Eu acabei de falar com ele, acabei de deixar ele no hospital, ele tá bem. Ele tá meio machucado, mas tá bem. E aí você já tem o primeiro baque, né? Eles acabaram de executar 3 homens por terem matado um cara, mas o cara tá vivo. O cara nem morreu, sabe? E aí o segundo baque é que ele fala, o xerife fala, e a gente já encontrou os responsáveis, já prendemos eles, encontramos eles fugindo pelo caminho tal. E aí é isso. Então, não só eles executaram os 3 por um assassinato que não foi nem cometido, não é nem que não foram eles que cometeram. O assassinato não foi nem cometido, é bem mais grave, né? Quer dizer, pros 3 que morreram dá no mesmo, mas assim, pra discussão moral toda, é ainda mais grave, né? Porque o assassinato nem aconteceu. Então, nem a causa existe. Não é só o fato de que eles não eram culpados. Ninguém é culpado, porque a causa não aconteceu. Ninguém é culpado de assassinato, né? Atirar no cara, alguém atirou. Mas ninguém é culpado do crime de assassinato, porque o assassinato não aconteceu. E aí, isso se soma ao fato de que eles já pegaram os culpados, então aqueles caras que eles mataram ali não são os culpados, nem pelo pouco que aconteceu, né? E aí o filme meio que termina com eles voltando, indo embora, bem desanimados, né? Deprimidos com tudo que aconteceu. A subplot do coronel com o filho covarde se encerra com o coronel se matando por causa do filho, que é diferente do final do jeito como essa situação se resolve no livro. No livro, o jovem se mata. E aí, quando o pai vê, ele acaba caindo em cima da própria espada de cavalaria dele. Então o pai morre também, mas meio que por acidente, do choque de ver o filho que se matou, mas é o filho que se mata e não o pai. E no livro, o xerife meio... aparentemente, né? Não li o livro, mas segundo a internet, no livro, o xerife meio que encara todo mundo, fala pra eles, tipo, sei lá, olha que merda que vocês fizeram, mas meio que fala que vai esquecer e deixar pra lá. Enquanto no filme você não tem esse deixar pra lá. O filme acaba ainda, assim, sem consequências legais, eu acho. Eu acho que ninguém vai preso no filme, até porque ele teria que prender a cidade inteira, né? Foi todo mundo junto. Eu não lembro de ter uma conclusão referente a isso no filme. Eu acho que ele fala que vai julgar, só não mostra, mas eu acho que ele fala, assim, que vai julgar, as pessoas vão ser julgadas pelo que fizeram, as pessoas que não foram contra, né? Porque eles falam, tipo, olha, 7 deles foram contra, então acho que esses 7 estão tranquilos, mas os outros vão ser julgados aí, passar pelo devido processo legal pelo que fizeram, em relação ao negócio, que o livro não tem essa consequência no final. Mas é isso, né? O filme acaba com esse tom sombrio aí de, tipo, pense melhor sobre as suas decisões, pense melhor nos que vocês fazem, não façam justiça com as próprias mãos, não façam algo tão sem volta, sem ter certeza antes, porque, né, no final é isso, eles nunca tiveram certeza de nada, eles só tinham uma opinião. Olhei pra ele e acho que ele é culpado, sei lá, tem um indício aqui e outro ali, mas assim, o que eles têm, sabe? E é um assunto que eu acho que é muito... Eu nem sei se dizer se atual é a palavra, porque
porque eu acho que é um assunto que é meio perene, né? Eu acho que sempre, mesmo que isso possa não acontecer em, sei lá, na sociedade, isso possa deixar de acontecer na sociedade um dia, e certamente hoje acontece muito menos do que devia acontecer naquela época, a vontade de fazer isso, eu acho que é um assunto pra sempre, né? A raiva que você sente vendo uma situação acontecer, tipo, sei lá, um amigo ser morto, você quer descontar em alguém. E se alguém te convence de que X é culpado, você vai descontar nessa pessoa, né? Então eu acho que é um assunto muito interessante. E aí, o desenvolver do filme me faz gostar mais do começo, né? Porque lá no começo, quando eu tava pensando, nossa, faroeste genérico, que saco, ele jogou minha expectativa lá embaixo. Quando o filme foi desenvolvendo a trama dele, o meu interesse no filme foi só aumentando. Então eu acho que ele é um filme que faz uma... Ele se desenvolve muito bem, porque realmente ele começa num tom muito basicão. Mesmo pra quem gosta de faroeste, eu acredito, ele começa num tom muito neutro, sabe? É muito genericão. As conversas do começo do filme são sobre essa garota, que o protagonista encontra e tá casada com outro cara. É uma história besta, sabe? É uma história genérica. Tipo, voltei pra cá, cadê minha namorada? Ela não tá aqui, queria encontrar com ela. Será que ela tá me esperando ainda? É uma história meio genérica. E o filme vai se transformando numa coisa, tipo, discussão filosófica, sabe? Então, eu acho que o filme faz um caminho muito interessante. Eu acho que, felizmente, o Henry Fonda, apesar de ser o protagonista do filme, ele não é exatamente o protagonista da história. E eu acho que a história não tem um protagonista muito definido. E eu acho que isso beneficia muito ela. O grupo é o protagonista do filme. E, obviamente, no grupo tem pessoas que você quase não vê, quase não fala. Mas aí, uns 4, 5 ali do grupo são todos muito presentes, né? Tem uma quantidade razoável de pessoas dentro desse grupo que tem muita fala e muita presença em cena. Então eu acho que o personagem do Henry Fonda meio que é só mais um. O que, pra mim, que não gosto dele, é bom. Se ele tivesse destaque demais, de repente eu ia achar um pouco pior. Enfim, parece inclusive que o Henry Fonda não foi a primeira escolha pro papel. Eles queriam o Gary Cooper pra fazer o filme. Que, bom, eu acho um ator com certeza melhor do que o Henry Fonda. Eu também não acho tudo isso, mas eu acho que de repente funcionaria nesse papel. Eu acho que é que o último filme com o Gary Cooper que eu vi é um filme que eu achei tão ruim, que é aquele filme lá do sargento, o cara que era, sei lá, era arruaceiro, depois vira pacifista, e aí entra pra guerra, vira herói de guerra. É um filme que eu achei tão ruim, que eu fico com essa imagem do Gary Cooper meio ruim na cabeça. Mas antes desse a gente viu filmes aqui que foram legais, né? Eu acho que vimos filmes com ele que eu gostei da atuação dele. O Sr. Deeds, né, que é com ele, eu acho que foi um filme bom, assim. Foi um filme que eu acho que o Gary Cooper tava bem. Enfim, então de repente teria sido melhor, mas no fim, como eu falei, eu acho que o personagem não tem tanto destaque assim. Talvez não fizesse muita diferença ser um ator melhor ali. Depois que o filme foi concluído, a Fox, né, que é quem fez o filme, manteve o filme meio engavetado, assim. O filme já estava pronto há um tempo até ele ser lançado. E aparentemente isso foi muito porque eles estavam indecisos sobre como que o público ia encarar um filme tão depressivo. Porque é isso que ele é, né? É um filme bastante depressivo. O que, inclusive, é algo eu acho bem chocante pra época. A gente não vê isso. A gente não tem visto isso aqui. Os filmes que a gente vê, tudo tem final feliz, sabe? Esse filme não tem final feliz. Será que é o primeiro filme americano que a gente vê que não tem final feliz? Talvez seja. Eu não parei pra fazer essa análise em cada filme, assim. Mas eu acho que ele não tem nenhum final feliz, nem um final neutro, né? Ele tem um final triste mesmo, assim. Ele tem um final bem triste. Talvez tenha outros filmes aí com finais mais neutros, mas eu acho que esse tem um final bem triste. Se não é o primeiro que a gente vê aqui, pelo menos entre americanos, porque eu acho que outros países faziam isso mais fácil, mas nos Estados Unidos tinha muita resistência a essa coisa do final feliz, inclusive a censura não colaborava também, né? Mas tinha muito essa resistência. E esse filme tem realmente um final bem triste. O filme na época recebeu críticas muito boas. Um crítico do New York Times, inclusive, escreveu que o filme era um filme que não ia te deixar feliz, não ia alegrar seu dia, mas que era um filme difícil de se superar naquele momento, no sentido de difícil de você ver um filme melhor do que esse, né? Apesar desse sucesso de crítica, o produtor, Darryl Zanuck, que era chefe da Fox na época, disse que em entrevistas posteriores que considerou o filme um fracasso, apesar do seu valor ali dramático e tal, que o filme foi um grande fracasso de bilheteria, o que de repente faz sentido justamente porque as pessoas estavam mais acostumadas a ir no cinema buscar escapismo, porque era isso que existia no cinema. Não eram filmes feitos pra te fazer pensar, eram filmes feitos pra você se divertir apenas. Divertir e chorar com uma história emocionante, talvez. Emocionante no sentido, tipo,
romântica, né? Um drama ali, uma coisa assim. Mas eram filmes pra você escapar dos problemas da vida, né? E esse filme não é isso. É um filme pra você repensar as coisas que você acredita. É um filme realmente que te faz pensar. É um filme puxado. Não é um filme pra você só assistir de bobeira. E aí ele comenta que, nesse comentário do Zanuck, que o filme rendeu menos do que um filme do Gordo e o Magro lançado no mesmo ano. E, né, não eram reproduções, né? A gente viu um filme deles aqui, né? Que é considerado o mais famoso, o mais popular deles. Mas eles lançavam o filme o tempo todo e filmes menores, que certamente não tinham muito gasto, também não tinham muito lucro, mas ficavam ali, né? Se pagavam ali e valiam a pena. E esse filme rendeu menos. Então, realmente parece ter sido aí um grande fracasso de bilheteria. Eu acho que o filme deve ter se pagado, pelo menos, mas não rendeu nem perto do que acreditavam que ele ia render. Dito isso, como a crítica também gostou, faz sentido, o filme chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme, mas perdeu pra Casablanca, que a gente viu aqui esses dias. E aí entra uma curiosidade, que esse filme é um de poucos a ter sido indicado a melhor filme e a mais nada. Entre 1927, que foi quando o Oscar começou, e 1943, que é o ano desse filme, isso aconteceu 16 vezes. Eu chuto que várias são no primeiro Oscar, porque no primeiro Oscar eu acho que quase todos os filmes que concorreram ao melhor filme não concorreram a mais... Bom, quase todos não, mas de 6 filmes, ficaram 2 categorias. Bom, enfim. Um dia a gente vai fazer vídeo sobre o Oscar e a gente vai ver isso com mais calma. Mas nesse período, até esse filme, isso aconteceu 16 vezes. Desde então, nunca mais aconteceu. Esse filme foi o último filme a ser indicado a um Oscar de melhor filme e mais nada. E é bem curioso, porque eu acho que faz bastante sentido. Como eu falei, eu não daria um prêmio pra nenhum ator no filme. Eu não acho que nenhum ator, individualmente, faz um grande papel no filme. Eu não gosto do Henry Fonda, outros atores estão bem no filme, mas eu acho que nenhum tá incrível, sabe? Talvez o roteiro do filme merecesse alguma coisa, a direção, talvez, esses prêmios mais abrangentes, assim, né? Cenários e outras coisas assim. O filme tem até uns cenários interessantes, mas eu não acho que eles são interessantes o suficiente pra prêmios. Mas realmente, o resultado é muito bom. Elementos, parece que partes do filme não são necessariamente tão boas, mas o conjunto final do filme é realmente muito bom, eu gostei bastante. Acho curioso, porque faz algum sentido pra mim ele concorrer ao melhor filme e mais nada, por causa disso, né? Porque ele só é bom no todo, mas as partes em si não são tão boas assim. Enfim, vamos ver o que o livro tem a dizer sobre esse. O livro começa justamente dizendo que é um filme-chave na história dos faroestes, um dos muitos produzidos em 1940 que mostraram que o gênero, que anteriormente gozava de baixo prestígio cultural, poderia abordar questões importantes. E eu acho que a graça é essa. Eu não acho que a gente viu outros da década de 40 abordando. Eu não lembro o tempo das diligências, se já era 40 ou se ainda é 30 e alguma coisa. Porque eu acho que ele é um filme que faz um pouco isso, aborda uns temas ali mais sérios. Eu acho que na lista até agora a gente meio que só viu o filme de faroeste abordando temas mais sérios, né? Os faroestes mais comuns, assim, mais generiquinhos, eu acho que a gente não viu nenhum. Felizmente pra mim, né? Porque eu não ia gostar mesmo. Pode ter tido algum que eu não tô lembrando. Como de costume, o livro diz que o grupo de linchamento captura 2 pessoas, são 3. Não sei como isso acontece, eu não entendo como esse tipo de coisa acontece. Eu quero acreditar que não são erros de tradução, talvez sejam. É impossível dizer sem ter uma versão em inglês, mas eu acho muito bizarro, porque são 3. Como que você escreveu que são 2? Frequentemente parece pra mim que as pessoas não viram o filme pra escrever isso aqui. Elas viram o filme, sei lá, 20 anos antes, e aí tá de memória escrevendo um negócio sobre, sem ver o filme de novo. O que pra mim parece um absurdo. Enfim. O livro fala uma coisa interessante que eu não sabia, é que desses 3 homens, e aí é muito engraçado porque o livro lista todos os 3 homens capturados. Diz que foram 2, mas aí lista todos os 3 pra dizer qual ator faz cada um. Esse cara que é mais velho, aparentemente era irmão do John Ford, do diretor John Ford, segundo o livro, pelo menos. Achei interessante essa informação. É um diretor aí famoso justamente por fazer faroeste, né? Eu acho que esse filme, inclusive, é a cara dele. É um filme que podia ter sido feito por ele. De repente, teria sido um filme bem melhor, porque é um diretor aí extremamente competente em diversas coisas mais técnicas, né? Teria sido interessante, mas não querendo tirar o mérito do William Wellman também, porque fez um ótimo filme. O livro cita uma cena no final do filme que eu não comentei, mas que é sem dúvida uma cena bastante impactante, e antes de ser enforcado, o cara que é meio que o líder dos 3 ali, ele escreve uma carta que ele pede pra entregarem pra esposa dele, e ele meio que não quer que ninguém leia a carta, mas eles acabam lendo, e aí a última coisa que acontece ali, né, dentro dessa cena, o Henry Ford lê essa carta em voz alta, essa carta que ele escreveu pra esposa, e é pra ser um momento bem emocionante, um momento bem vergonhoso pro grupo do linchamento, né? Tem essa carga, assim, bem grande, é uma cena bem interessante, realmente. Eu acabei não comentando dela, mas a coisa da carta, ali no final do filme, é uma coisa bem pesada e bem impactante, é bem legal. E é isso que o filme fala, realmente foi uma boa surpresa pra mim. É um filme que quando
eu olhei os filmes de 1943, geralmente eu separo por ano e eu vejo quais são os filmes de cada ano que eu tenho pra ver, né? Vejo assim, né, as imagens. Eu olhei pra esse e pensei, esse vai ser um saco. Eu tinha absoluta certeza de que esse ia ser ruim, o que no final é bom, né? É bom ter expectativa baixa, né? É sempre bom ter expectativa baixa na hora de assistir qualquer coisa, porque primeiro que você nunca se decepciona, segundo que quando no final das contas é bom, acaba sendo muito bom, né? Então foi bom ter a expectativa baixa. Mas era o filme que eu tava achando que ia ser o piorzinho, assim, do ano, e até agora tá muito bem. Talvez um dos melhores, assim, do ano. Eu acho que facilmente um dos melhores do ano, na verdade. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Vocês viram esse filme? Eu sei que tem um pessoal aí que gosta de filme de faroeste, então deve ter gente aí que já viu esse filme. O que vocês acharam? Eu fico curioso pra saber se pra quem gosta de filme de faroeste esse é um bom filme. Porque eu que não gosto, gostei do filme. Mas de repente, pra quem gosta de filme de faroeste, falta algo porque se esperava um faroeste que não acontece, sabe? Não tem um tiroteio no filme, sei lá, uma coisa assim, né? Então, fico curioso pra saber o que vocês acharam. Então comentem aí embaixo a opinião de vocês. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu! Até mais!